Para mim é um prazer, Boa noite. uma alegria poder, mais uma vez, participar juntos da reunião dos irmãos aí em São Joaquim da Barra e de outras localidades também. Estamos aqui no Nordeste, em Jacaraú. Eu fui na reunião da ceia às 7 horas e já vim embora e deixei os irmãos lá na outra reunião. Aqui tem uma particularidade, no domingo as reuniões é só na parte da tarde. É uma coisa que nós temos que se acostumar também. Eu fiquei a vida inteira, domingo de manhã, levantando para ir para a escola dominical. Coisa mais esquisita que eu achava é levantar o domingo e não ter uma reunião para ir. E no Nordeste aqui, no domingo é dia de feira. E a feira aqui é muito forte. E as pessoas dependem da feira. Nós estamos numa cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, com poucos recursos, poucos mercados, a maioria aquelas mercearias pequenininhas. O mercado maior aqui não tem 70 metros quadrados de loja. Então, assim, é bem restrito. Então, as pessoas sempre vão à feira. Depende da feira. E a feira era realizada aos domingos de manhã. Por causa da pandemia, foi para o sábado. Então, era inviável ter a reunião domingo de manhã, sendo que muitos irmãos tinham que ir à feira, dependia da feira para sobrevivência, né? Para comprar os mantimentos. Então, os irmãos decidiram que as reuniões iam ser só na parte da tarde. E assim nós estamos. 7 horas é a ceia e 15 para as 8 começa a nossa escola dominical aqui, né? Faz uma escola, uma reunião de evangelismo. Mas estamos bem. A Rogéria, com as crianças, ficou lá e eu voltei para casa, bem perto. E muito feliz de poder participar junto com vocês aí. Eu queria ler com os irmãos nessa noite no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo é o 9. Um texto conhecido daqueles que estudam a palavra de Deus. João, capítulo 9, e aqui é a história do Senhor Jesus curando o cego de nascença. O meu objetivo não é falar da história em si, mas usar um acontecimento primário aqui, que acontece para a nossa meditação nessa noite. João, o capítulo 9, e eu vou ler os 4 primeiros versículos. Diz a palavra de Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Só até aqui. É interessante que, se você observar o Evangelho de João, o capítulo 8 e o capítulo 9 têm uma semelhança. Nos 2 capítulos, o João, ao escrever a sua carta, ele começa com o Senhor Jesus sendo questionado sobre a sua posição em relação a pecados. No capítulo 8, né, nós temos a história da mulher que caiu em adultério. Os fariseus trazem uma mulher que supostamente tinha sido pega em adultério e eles colocam de frente do Senhor Jesus, fazendo um teste, querendo ver o que o Senhor Jesus ia dizer do pecado daquela mulher, né? Claro que a intenção dos fariseus, eles estavam tentando o Senhor para ter de que o acusar. E quando eu vejo aqueles fariseus trazendo aquela mulher ao Senhor Jesus, eles estão pensando que o Senhor só tinha 2 coisas para fazer. A primeira coisa, o Senhor tinha que concordar com eles e mandar apedrejar aquela mulher como mandava a lei. E se o Senhor Jesus assim fosse contra, né? Se ele fosse contra, concordasse em apedrejar aquela mulher,
o Senhor Jesus ia contra tudo quanto aquilo que ele já tinha ensinado com respeito a amar o próximo. Se o Senhor Jesus falasse para não apedrejar, então os fariseus o acusariam de ser complacente com o pecado dela. Então era um prato feito. Ou ele fala para apedrejar, vai contra o que ele tem ensinado. Ele fala para não apedrejar, agora vai contra a lei. É o momento de nós pegarmos ele numa contradição. Mas a resposta do Senhor aos fariseus é aquela que nós conhecemos bem, né? Aquele que não tiver pecado, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor Jesus ensinou aqueles homens a olhar para a sua vida, ao invés de ficar olhando para a vida das outras pessoas, né? Ao invés de olhar para a vida de outro, do próximo, né? Mas olhar para a vida própria e pensar na sua própria consciência, naquilo que eles estavam fazendo. É interessante que, com isso, aqueles escribas e aqueles fariseus, quando eles foram confrontados com sua própria consciência, eles vão embora, ficando só a mulher. Agora, o Senhor não podia condená-la, aquela mulher agora. Ele fala para a mulher, mulher, ninguém te condena, nem eu te condeno, né? O Senhor Jesus, ele não estava sendo complacente com o pecado daquela mulher. Na lei de Moisés falava que ninguém podia ser condenado sem 2 ou 3 testemunhas. Agora não tem mais testemunha. Ela está sozinha. E o Senhor Jesus, então, fala para ela, vai embora, e você não peca mais, né? E naquele momento, o Senhor Jesus ensina os fariseus, os escribas, a quando pensarem em pecados, olhar primeiro o seu coração, antes de olhar para o defeito, o pecado do outro. E no capítulo 9, agora nós temos o Senhor Jesus vendo um cego. E é interessante porque sempre nos evangelhos, os cegos vieram atrás do Senhor Jesus, ou pessoas trouxeram outros que precisavam de cura até o Senhor Jesus, mas nesse momento aqui é o Senhor Jesus. João nos fala claramente que o Senhor Jesus estava passando e ele vê um cego, o Senhor que vê, né? O Senhor Jesus já tinha feito muitos milagres. Pessoas doentes tinham sido curadas, paralíticos restaurados, cegos tiveram as suas vistas restauradas, né? Já tinha transformado água em vinho. E agora, na frente do Senhor Jesus, tem um homem que é cego de nascença e precisa de ser curado. É a primeira vez que o João escreve de alguém que nasceu com uma enfermidade. Nós não temos isso no Evangelho de João ainda, mas é a primeira vez que você observa de um homem que nasceu. Era questão de nascimento, ele nasceu cego. E é interessante que isso tem tudo a ver, porque quando isso acontecia, era visto como uma maldição na família. Olha, alguém fez uma coisa muito errada e a maldição caiu sobre esse menino, e agora já homem, e ele está cego, né? E talvez podia acontecer da pessoa mesmo, né? Então, ele está pensando na mente dele que aquele caso daquele rapaz ser cego era uma maldição na família. E sabe, os discípulos querem acusar alguém de pecado. Eles não estão preocupados com a necessidade do homem. Os discípulos querem saber quem pecou. É ele ou seus pais? Sabe, eu fico vendo essa atitude dos discípulos aqui, mais ou menos igual os amigos de Jó, né? Se é que podemos chamar aquilo de amigo. Aquelas pessoas chegaram perto de Jó e simplesmente começaram a acusar. Não, você tem pecado. Não, isso não acontece. Se não estiver pecado, não, isso não acontece. Julgando a pessoa. E é exatamente isso que os discípulos estão fazendo nesse caso.
E os discípulos estão esperando uma resposta do Senhor Jesus com relação à dificuldade daquele homem. É ele que pecou ou foi o pai dele? E é interessante porque atrás desse questionamento tem uma questão filosófica, né? Se foi o cego que tinha pecado, ele cometeu o pecado antes de nascer, porque ele nasceu cego, né? E agora, nessa vida, ele tem que continuar cego, porque está recebendo pelos pecados cometidos. Então, o Senhor Jesus não podia curar ele. Ele ia deixar de pagar por aqueles pecados que eles cometeram. Se foi o pai deles que tivesse cometido um pecado, então não podia ser curado também, porque os pais deixariam de receber o castigo que eles mereciam. E sabe, o Senhor Jesus tinha poder para curar aquele cego. E eles estão pensando se o Senhor Jesus pode ou não deve, pode ou não pode curar aquele cego. E sabe, e eu fico admirado, o Senhor Jesus responde de uma maneira muito simples. Ele fala, ninguém pecou. Isso não é questão de pecado. Ninguém pecou. Nem ele e nem os pais dele. Ninguém. Mas agora isso aconteceu para manifestar as obras de Deus. Irmãos, aquele serviço que o Senhor Jesus tinha para fazer, os discípulos não tinham como fazer, eles não podiam restaurar a vista daquele homem. E agora o Senhor Jesus podia, e ele fala, não é a questão de pecado, é a questão que eu estou aqui para fazer a obra, para manifestar na vida dele a obra de Cristo. Eu fico pensando que aquele coitado daquele homem não podia ver a Cristo. Era impossível, ele era cego. Mas nós louvamos a Deus porque Cristo podia ver ele. E Cristo foi ao encontro dele. Cristo buscou ele. E era um serviço a ser feito pelo próprio Senhor, que já tinha feito muitos outros sinais. No Evangelho mesmo de João, capítulo 2, o verso 23, lá diz, e o Senhor Jesus realizou muitos outros milagres, e enfermos foram curados, e pessoas endemoniadas foram restauradas, tiveram seus demônios expulsos. João capítulo 2, verso 23. Os discípulos querem tirar o foco do serviço a ser feito e questionar se deve ser feito ou não deve ser feito. Vai curar ou não vai curar? Os religiosos também, quando nós lemos o restante do capítulo, nós também vemos que os religiosos achavam que não podia ser feito. Era sábado. E no sábado ninguém pode trabalhar. E os religiosos estão falando, não, porque ele foi curado no sábado, ele não podia ser curado. Era proibido de curar uma pessoa, de fazer qualquer serviço no sábado. Então, por ser sábado, aquele homem não podia ser curado também. Mas, sabe, o Senhor Jesus viu, naquele momento, uma oportunidade de glorificar a Deus, fazendo as obras de Deus. Eu fico admirado, eu gosto muito disso, desse detalhe. O Senhor Jesus falou assim, não, é uma obra que eu vou fazer e isso vai glorificar a Deus. Irmãos, quando eu penso assim, eu vejo que o trabalho a ser feito sempre tem trabalho a ser feito. Nós temos que olhar à nossa volta, tal como o Senhor Jesus viu aquele cego, uma pessoa com necessidade. Nós temos que olhar à nossa volta e ver as nossas oportunidades. Oportunidade de servir, oportunidade de manifestar as obras de Deus. E não ficar procurando desculpas, tal como os discípulos. É pecado, não é pecado. Não, quem pecou? Irmão, faz a obra, né? E começar a fazer a obra daquele que nos enviou. Tal como o Senhor Jesus, naquele instante, ele deixa essas questões tudo de lado. E ele olha agora com compaixão para aquele cego.
e vai restaurar a vista dele. Olha que interessante, o verso 4 é o verso que eu queria nessa noite que nós estudássemos. O verso começa dizendo que é necessário. É necessário. E sabe, irmãos, o trabalho em prol do reino dos céus é necessário. É uma necessidade. E é uma necessidade urgente. Ninguém foi salvo para ficar parado. Ninguém. Se uma pessoa que já é salvo e não está fazendo, não está produzindo alguma coisa para o reino de Deus, essa pessoa tem que rever a sua questão de salvação. Porque nós somos salvos para trabalhar, para batalhar, né? Nós estamos nesse mundo para ser o sal, para ser a luz. É necessário que nós façamos a obra de Deus. É necessário, né? Eu sempre penso, a salvação chegou até nós porque alguém viu essa necessidade e veio anunciar as boas novas. Ele sentiu, falou, é necessário eu pregar a palavra de Deus. Paulo escrevendo na 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 16, ele diz, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Sabe, o trabalho do Senhor é para o Senhor e é necessário que nós o façamos, né? E eu penso muito nessa questão de alguém que viu o trabalho do Senhor como uma necessidade e sempre penso como o evangelho chegou até nós, né? Irmãos da Irlanda, da Escócia, nós podemos lembrar do irmão Jaime, Guilherme Maxwell e muitos outros que viram o trabalho do Senhor como uma necessidade. Então, sai do seu país e atravessa o mar, o oceano, e vem para o nosso país. Por que ele faz isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles viram que o trabalho do Senhor é uma necessidade. Muitas das vezes eu tenho notado que os cristãos têm achado que o trabalho do Senhor é um peso. É tão difícil ir à reunião, é tão difícil pregar o evangelho, é tão difícil, é tão difícil. Irmãos, nós temos que passar a ver o trabalho do Senhor como uma necessidade, tal como Paulo podia dizer, ai de mim se eu anunciar o evangelho. E o Senhor Jesus, naquele dia, ele viu uma necessidade muito grande daquele homem. Ele precisava ter as suas vistas restauradas. Irmãos, e esse mundo tem uma necessidade muito grande, a necessidade de salvação. Precisamos anunciar que Cristo salva. Precisamos anunciar que esse mundo não está bem, ele caminha de mal a pior. Precisamos anunciar que o céu existe. Aqui não é o céu. E é necessário que nós façamos isso. E há uma necessidade de fazer as obras. Há muito serviço a ser feito. Os dons são diversos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, 4. Nós devemos pensar seriamente em desenvolver os nossos dons, fazer a obra, né? Conversando com alguns jovens da igreja local em Franca, uma coisa que eu sempre ouvia era, eu não sei o meu dom. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei qual é meu dom. E eu sempre falava com aqueles jovens, com as pessoas, comece a trabalhar, você vai descobrir o seu dom. Se você ficar parado, você nunca vai descobrir o seu dom. Comece a evangelizar, comece a ensinar, comece a pastorear, desenvolva, depois que você começar, você vai descobrir qual é o seu dom, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você faz com o melhor da sua vida, com mais desenvoltura. Mas, irmãos, nós temos que começar. E Paulo, falando sobre o dom, falando sobre o serviço, lá em Romanos, capítulo 12, ele podia falar, olha, se o seu dom é ministério, é um dom de serviço, faça com dedicação, trabalhe.
O seu dom é de exortar, você é um conselheiro, você vê que tem condição para isso, de aconselhar as pessoas, e seja preparado para dar bons conselhos. Ensine, dê bons conselhos. O seu dom é de contribuição, Deus te deu dinheiro, você pode contribuir com a obra, contribua com liberalidade. O seu dom é de presidir, você consegue dirigir, ter direção, seja o presbítero da igreja, faça com diligência. Faça isso não com torpe, com ganância, mas faça com diligência. O seu dom é de ensino, esmere em fazê-lo, sabe? Tenha cuidado para não ensinar coisa errada, ensine coisa certa, mas ensine. Irmãos, acontece que muitos de nós sabemos que nós temos que fazer a obra, e talvez nós até sabemos o nosso dom, mas nós não estamos dispostos a começar a trabalhar, né? Nós temos que ver o serviço de Deus como uma necessidade primordial, uma necessidade primordial em nossas vidas. Nós não podemos deixar as coisas de Deus em segundo plano, ou quando der certo, ou se eu achar que está bom, ou se sobrar o dinheiro. Não, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em todos os sentidos, e coloque o trabalho de Deus, o serviço de Deus em primeiro lugar. E é interessante que o Senhor Jesus fala que o serviço é daquele que me enviou. O serviço é de Deus, irmãos. O serviço não é da igreja A, B ou C. O serviço não é do presbítero. Não. O serviço é de Deus. Faça o serviço de Deus e faça para Deus. Se você for distribuir um folheto, distribua um folheto pensando em Deus. E tudo que você for fazer, faça pensando em Deus, porque o serviço é de quem me enviou, o serviço é de Deus. Não espere ser reconhecido. Não importa se os outros estão vendo ou não estão vendo. Irmãos, isso não importa. Deus está vendo, Ele vai julgar todas as coisas. Não importa se outros não estão fazendo. Se ninguém faz, comece a fazer você. Eu ouço muito isso, mas ninguém faz. Então, por que você não é o diferente? Comece a fazer. Passe a fazer agora. E quem sabe as outras pessoas se animem, né? Deus vê todas as coisas e vai recompensar a cada um. Como eu gosto de pensar nisso. Senhor Jesus, certa vez, ele podia dizer que até mesmo um copo de água, que tem um valor simbólico, mas o Senhor Jesus falou que vai ser recompensado se você der um copo de água a uma pessoa que necessita e fazer aquilo pensando em Deus, por Deus, Ele vai fazer, Ele vai recompensar. E sabe de uma coisa? O pagamento vai ser em ouro, não vai ser em real. O pagamento vai ser em ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, compensa servir a Deus. Compensa fazer a obra de Deus enquanto é dia. E eu gosto muito dessa expressão que o Senhor Jesus falou, olha, faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Hoje é o nosso dia, o tempo da sua vida. Você tem saúde, você tem vigor, você pode falar, você pode andar, você pode dirigir, você encontra com várias pessoas, né? Nós podemos investir. Talvez você tenha dinheiro, você pode investir, você está enxergando. Essa era já o conselho do sábio Salomão em Eclesiastes, o capítulo 12, o verso 1. Lembra do Criador, antes que venham os maus dias, nesse dia agora, nesse momento agora, enquanto é dia. Eu gosto de pensar muito que nós estamos vivendo no nosso dia. O que você tem feito com o seu dia? O tempo tem passado tão depressa, né? Uma semana vem, já chega a outra. Mas o que você tem feito com os seus dias, com o seu vigor, com a sua saúde, que você tem hoje, apesar das dores, apesar de tudo? Mas o que você tem feito? Você tem investido
em fazer o trabalho de Deus enquanto é dia. Sabe, o Senhor Jesus falou, olha, você deve fazer o trabalho enquanto é dia, porque a noite vem. Irmãos, é com muita tristeza que nós temos que pensar nisso. É impossível a noite não vir. É impossível, a noite vem, né? Os dias passam. Vai ter um dia que o tempo está passando tão rápido, que você vai ver que o seu dia acabou e chegou a noite, né? É impossível a noite não vir, mas é possível observar o que eu tenho feito com o meu dia. É possível você lembrar, eu pensar, o que eu tenho feito com o meu dia, que esse tempo que Deus tem me dado, de saúde, de força, de ânimo, né? Não fique pensando muito longe, não pense na África, não pense no Nordeste, não. Ore por nós aqui. Pense dentro da sua casa, com os seus filhos, nos seus vizinhos, na igreja local onde você reúne. O que você tem feito com os seus dias? O controle do tempo não está na nossa mão, mas o que fazemos dele, sim, esse está na nossa mão. Quando eu leio esse texto e meditando nesse texto, eu lembrei do meu avô, e talvez alguns de vocês até conheceram, o vô Manuel Gabriel, o pai da tia Ruth. O vô Manuel, a gente sempre ia na casa dele, ele estava lendo a Bíblia. Eu achava aquilo muito bonito, né? Ele, com as dificuldades, sabe, semi-analfabeto, mas ele lia a Bíblia. Ele estava na casa dele, ele lia. Muitas vezes eu chegava na casa dele e ele estava lendo a Bíblia. E a minha avó faleceu e as coisas foram ficando difíceis. Ele passou a morar em frente à minha casa, na casa de uma tia, quando eu ainda morava em Franca. E eu sempre visitava ele e um dia vi a Bíblia dele em cima assim. Eu perguntei, ô vô, o senhor não está lendo a Bíblia? E ele falou assim, minhas vistas não dá mais. Eu não consigo ler a Bíblia mais. Sabe, eu lembrei na hora, a noite tinha chegado. Ele não conseguia ler a Bíblia mais. Sabe, vai ter um dia que você vai querer ler a Bíblia e talvez não vai conseguir. Aproveite enquanto você enxerga e leia a Bíblia. Vai ter um dia que talvez você vai querer ir a reuniões, mas você não vai poder mais. Talvez por causa da velhice, por causa da doença. Aí você não vai mais, porque a noite vem. A noite vem. Irmãos, aproveitemos o nosso dia. Aproveitemos o nosso dia, porque a noite vem. A noite chega. E sabe o que acontece na noite? O Senhor Jesus falou, ninguém mais pode trabalhar. Encerrou o período do trabalho quando a noite chegar. E 2 momentos onde ninguém mais vai trabalhar. Primeiro é a volta de Cristo. E como nós anelamos por esse dia, quando Cristo vai voltar. E o apóstolo Paulo podia dizer que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Ele podia dizer que lá no céu não há choro, vão escrevendo o Apocalipse. E a volta de Cristo vai encerrar o nosso tempo de trabalho aqui nessa terra. E após a morte também. Se Cristo não voltar, vamos enfrentar a morte. Todos nós temos passado por dias do vale da sombra da morte. Como a morte tem chegado tão perto da gente, né? Parentes, vizinhos. E sabe, com a morte encerra-se o tempo de serviço. Ninguém mais pode trabalhar. Agora, eu sempre pensei, como é que você vai enfrentar, como é que eu vou enfrentar esse momento? Quando nós lemos o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, nós temos Paulo enfrentando exatamente esse momento. Ele olha para trás e fala, Paulo, falando para Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu falo, eu não posso trabalhar mais. Mas ele fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça minha está guardada.
que o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Sabe, Paulo chega no final da vida dele, ele olha para trás sem nenhum remorso, sabe, ele olha para trás satisfeito com a corrida. E tem uma versão, a NTLH, que fala: eu fiz o melhor que pude. Quando tinha que pregar, eu preguei. Quando tinha que falar, eu falei. Eu fiz o melhor que pude na carreira. Paulo não tem contrariedade de nenhum dia. Ele viveu o máximo que pôde, esforçando o máximo possível na obra, no serviço de Deus. E ele chega no fim, ele olha para trás e fala: o justo juiz vai me dar uma coroa. Irmãos, o justo juiz vai dar uma coroa a cada um que tem batalhado, que tem trabalhado em prol do reino de Deus. Importa qual seja o serviço que tem feito. Pode ser que ninguém esteja vendo, pode ser que ninguém saiba, mas saiba de uma coisa: Deus vê, Deus sabe, e há de recompensar a cada um. Esse verso é muito rico, sabe? O Senhor Jesus, ele diz: olha, é necessário que nós façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando os discípulos viram o cego, ao invés de ver uma oportunidade de trabalho que glorificasse a Deus, eles começaram a julgar o mesmo. O Senhor Jesus corrige esse pensamento daqueles discípulos. E eles mostram, e o Senhor Jesus mostra que o trabalho de Deus é uma necessidade. É uma necessidade, nós temos que fazer. E nós temos que fazer e deve ser feito para Ele, para o Senhor. Sabe, pensando nele. Enquanto é dia, nesse momento agora, no seu momento, agora. Não espere o amanhã, não espere para depois. Agora, no seu dia. Porque a noite vai vir. Irmãos, a noite vem. A noite vem. E tem o hino do nosso Zinário que diz: a noite vem chegando. Tempo é de trabalhar. E nós estamos no nosso dia. Mas nós nunca podemos perder de vista que a noite está chegando. Que a noite vai vir. E quando a noite chegar, ninguém mais vai trabalhar. Agora, eu sempre me pergunto: o que é que eu tenho feito com o meu dia? O que você tem feito com o seu dia? Como você vai encarar o momento de olhar para trás e ver que não há mais como fazer nada? Agora é só esperar o reto juiz. Como você vai encarar esse momento, irmão? Pense nisso. Aquele momento que você tem que olhar para trás e agora a única coisa que falta é o encontro com o reto juiz, o Senhor dos Senhores, que conhece todas as coisas. Você vai ficar envergonhado, você vai ficar com remorso, pensando: olha, eu podia ter feito mais, porque eu não fiz, porque eu não falei. Faça, fale. Não deixe só ficar no pensamento, né? Quantas vezes a gente fala: não, eu quero falar, mas eu nunca falei, e o tempo vai passando e a noite chega. Irmãos, que sejamos despertados por esse verso, por essa porção da palavra de Deus, que olhamos para as necessidades da obra de Deus, a necessidade de fazer a obra de Deus, que tenhamos disposição em fazer, que não fiquemos parados, mas olhemos aquilo que nós podemos fazer e começamos a fazer. Faça para Deus, não faça esperando o tapinha nas costas ou o elogio, não. Faça para Deus. Deus vai recompensar, irmão. Compensa servir a Deus. Faça pensando nele. Faça pensando nele. Enquanto é dia, agora. Levante amanhã com essa disposição. Se você pode fazer alguma coisa, faça hoje ainda. Enquanto é dia. A noite vai vir. Daqui a 10 anos, 5 anos, não sei. Não sei daqui a quanto tempo. Você vai querer fazer e não vai ter tempo mais. A noite vai chegar, irmãos.
Mas quando a noite chegar, nós olhamos para trás, tal como Paulo olhou, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu estou feliz. O reto juiz vai me dar uma coroa de justiça, que possamos ter essa convicção no final das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a nossa vida, dando-nos disposição para ver o trabalho dele como uma necessidade e que façamos a obra dele, enquanto é dia, enquanto nós podemos, antes que a noite venha. E quando a noite chegar, nós olharmos para trás com alegria, satisfeito com aquilo que nós fazemos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.